E aí, aquele preconceito, né? Por que você não tem filho? A mulher. Sempre a culpa é da mulher. E eu tava assim, detonada. Que eu chorava assim, cara, eu não vou poder dar um filho pro Jean. E agora? E agora? E agora como é que vai ser isso? Aí o médico, aí eu ia no meu doutor, vamos procurar o que tem aqui. Ele, Jéssica, eu já te coloquei de ponta cabeça. Você não tem nada. Eu tenho. Porque isso não é normal. Isso não é normal. A gente não engravida. Já tinha quase 2 anos disso. Uhum. Ele, Jéssica, eu já falei pra você, né? O seu esposo tem que fazer exame também. Ele não tinha feito Não ainda. tinha. Isso era muito... O homem não precisa fazer. Sim, é interessante falar sobre isso, porque quando eu comecei a me investigar também, o meu médico logo ele passou já na primeira consulta. Ele passou os exames pra mim, um monte, e um exame pro Jean. E Simples. aí eu fiz alguns exames que eu consegui marcar, voltei pra mostrar o resultado e não levei o do Jean. E aí o médico falou assim, tá, mas cadê o do marido? Aí eu, doutor, ele não quer fazer. Não, então a gente vai parar por aqui. Ele foi Olha que assim, legal. bem, até grosseiro, sabe? Mas enfático a ele. Não, então a gente vai parar por aqui, porque se ele não quer fazer, ele não quer engravidar. É verdade. Ele não quer ter filho. Aí eu, não, doutor, é que ele não quer fazer esse exame e tal, ele ainda tá inseguro. Aí ele, não. O exame do homem, você faz um exame e você já tem um resultado muito Já. bom ali. E o da mulher, você tem que fazer um monte de exames, então não tem como. Aí eu tive que ir pra casa, convencer, conversar. Não, mas nem todos os eu não médicos precisei. fazem isso. Na verdade, ele falou comigo desde o início, mas eu não vou falar pro Jean fazer isso, nada a ver, tipo assim, porque ele tinha aquela pose e a mãe dele, você vê essa mãe, que é o garanhão, então, não, ele faz filho muito, então o problema é meu mesmo. E aí, o Jean, eu não precisei convencer ele, não, ele sempre foi muito mente aberta, ele foi, não, tá, mas foi quando eu tive que fazer um exame muito, assim, invasivo na mulher, até esqueci o nome desse exame, não consigo falar, porque ele é bem difícil. É isso. Sim, povo garagem. Quando eu fiz esse exame, eu falei, não, salpingografia. Basta. Isso aí. Falei, salpingografia. Chega. A partir de hoje eu não faço exame nenhum mais na minha vida. Nenhum. E aí o Jean fez o exame. Aí quando ele fez o exame, foi bem simples, né? Rapidinho fez, a gente foi mostrar pro meu ginecologista. Esse dia ele teve que pegar até um atestado, porque assim, meu mundo abriu. E era pro dele ter aberto. Olha como eu fui egoísta naquele dia. A gente lá, quando a gente mostrou o exame, de cara, o médico falou assim, não, a gente já descobriu o problema, é fertilização. Já encaminhou a gente. Eu, por que não? Porque a quantidade é essa, do gente para muito mínima. Eu, o quê? Mas eu chorava. Eu chorei o Jean olhando assim pra mim assustado, tadinho, né, Bê? E eu chorava. E o mundo, assim, ó, abriu. Porque aquele peso, eu não consegui, mas agora você sabe que você não vai conseguir ter filho mesmo. Foi aquilo ali, você agora não vai conseguir ter filho. Esquece. Mas hoje, olhando por fora, de fora, né, e com o tempo, você acha que o médico agiu corretamente? Agiu. É? Sabe por que eu acho que sim? Porque eu acho que ele não esperava também minha reação. Quando ele viu minha reação, aí ele já começou a explicar detalhes. Porque eu acho que ele não esperava a minha reação. Ele explicou normal, assim, olha, a quantidade é essa, o seu marido tem essa, que é, tipo, muito abaixo. Então, assim, mas tem um médico, aí, né, indicou a clínica que faz fertilização. Se eu fosse você, já iam lá fazer uma consulta pra saber. E eu, pá, chorei. Mas chorava igual criança, de soluçar. E todo mundo, Jean, e ele assustado olhando na minha cara. Ele, Jéssica, calma, que eu falei, não, a gente não vai ter filho. E o Jean, tadinho, o Jean não pôde nem chorar se ele quisesse. Porque eu não dei esse espaço pra ele. Aí o médico teve que dar um atestado pra ele, porque falou assim... Pra ele te acompanhar. Pra ele ficar o dia inteiro comigo. Ele, não, hoje ele vai ter que ficar com você, porque ela tá inconformada. Aí, depois que eu me respirei, bebi uma água, a quantidade dele é mínima, mas não é impossível. Por isso que eu tô te indicando na fertilização. Mas, deixa eu te explicar, eu sou o seu médico. Eu não sou o médico dele. Ele precisa ir no urologista. Então, você tem que marcar um urologista pra ele cuidar de você. Eu cuido de você, Jéssica. E aí a gente começou a fazer no coisa, já não tem problema com isso, vamos fazendo o tratamento, tudo direitinho, né? Mas vivendo... Porque existe um tratamento. Existe um tratamento. Que é a primeira alternativa, por isso que eu perguntei se hoje você achava a atitude do médico correta. Porque
na minha época, eu também nunca ouvi falar que existia um tratamento para o homem. O que eu ouvi do meu médico foi, se der problema no exame dele, aí a gente já achou o problema. Tipo, é como se não tivesse solução, também encaminharia para fertilização. Depois a gente tem que conversar até sobre o médico ser o mesmo. Só que depois, conhecendo outras histórias, eu fui descobrir que existe um tratamento para o homem e que funciona. Funciona. Tem pouca chance, né, de mudança, mas tudo isso envolve muita coisa, né? O homem. Então, assim, a gente cuida mais da nossa saúde. Igual eu te falei, a gente vivia a nossa vida loucamente. Aí eu falei, doutor, ele pode beber? Pode. Eu falei, é que você não tá sabendo a quantidade que ele bebe pra tá falando isso. Então, muita coisa. Não pode beber, não pode fumar, não pode ter... É uma coisa muito regrada, é um tratamento que não é barato. Sim. Ele não é um tratamento barato. E na época a gente não tinha dinheiro, né? Continuamos não tendo, né? Mas a gente não tinha dinheiro para aquilo. Mas mesmo assim ele tentou, a gente fez por quantos meses? 4, 6 meses. E nada de filho vir. Aí ele, eu vou parar com essa coisa. Eu falei, para mesmo, que eu também já desisti, eu já não queria muito ser mãe, né? Aí eu, isso aí, deixa. Na época de Deus aí vim e tal. E pronto. E aí, com isso, foi muito bom, porque eu consegui fazer uma análise da nossa vida, que eu falei, Jean, vamos parar para pensar. Se a gente tiver um filho hoje, qual doutrina que a gente vai ensinar para o nosso filho? Um dia ele vai estar lá louvando a Deus de joelho, outro dia vai estar batendo tabaco com você. Porque tá ali com o Jean, ele era arrogante, ele batia. Eu falei, isso não tem condições. Você não acha que vai ficar muito confusa a cabeça da criança nisso? A gente tinha que ter uma religião. Ele, mas então você... Aí ele já achou, então você quer que eu vou pra sua? Eu não tô querendo que você vá pra minha, porque eu também não sou evangélica, eu só frequento. Mas talvez eu também não me converti totalmente, porque eu sabia que eu ia ter que tirar muitas coisas de mim que ele não estaria disposto pra estar junto comigo. Talvez pode ser. Mas eu falei, não é isso. Mas eu acho que a gente tinha que ter uma religião. Vamos entregar nas mãos de Deus. Tudo na minha vida eu sempre entreguei nas mãos de Deus. Que vai dar certo, que vai acontecer. E aí foi quando a minha irmã, gêmeas, né? Ela tem a nossa pituquinha, né? Nossa filhota. E aí ela falou comigo, porque o meu cunhado, ele é muito católico. Ele nasceu mesmo, ele é muito católico, tanto que minha irmã de cara já embarcou junto com ele, virou católica, assim que conheceu ele. Aí ela chamou o Jean pra conversar. E falou assim, tô muito rápido, tá com sentido? Chamou o Jean pra conversar e falou assim, então, quero conversar com vocês. E nisso ele frequentava às vezes lá, eu às vezes ainda evangélica, mas nada, a gente já tava bem afastado, entendeu? Eu quero muito que vocês sejam os padrinhos da Isadora. Aí eu, claro, né? Já imaginei, fiz cara de surpresa, mas era tudo que eu queria. Tava esperando. Mas tem uma condição. Vocês dois têm que frequentar a igreja católica. E na mesma hora, né, Bê? Acho que a gente queria tanto ser o padrinho da Isadora, que a gente olhou assim, não, isso daí é de menos, né, Bê? Aí ele não, e ele embarcou tranquilo, a gente vai na missa. Aí eu disse, mas se alguém te perguntar alguma coisa, vocês falam que vocês são católicos, mas vocês não precisam virar católicos. Que é errado falar isso, né, mas eu tô sendo real aqui. Sim, quem não participa muito, às vezes faz isso. Né? Aí ela, porque ela não participava muito, ela tava começando também ali por causa do marido dela. Mas você tem que frequentar a missa. Eles têm que ver que o padrinho frequenta a missa. Eu, beleza. Chegou uma fase, né, Vê, que a gente ia mais na missa do que ela própria, do que a mãe. Era toda vontade, né, Raul? Aí, a gente foi na missa, a gente ia. E confesso que no começo, gente, eu só ia mesmo porque tinha que ir. Ai, tomara que dê logo a hora. Missão madrinha. Missão madrinha, cadê a hora? Vambora, cadê essa missa? Pra gente ir pra feira tomar uma cerveja? Já era isso. Você já ia de manhã? A gente ia de manhã, já pra poder matar amanhã, ir pra feira, beber, né, Bê? E domingo que segue. E era isso. Só que aos poucos a gente indo, assim, nossa, foi a primeira vez que a gente viu nós dois uma religião eu não tive que obrigar ele, porque quase eu tinha que colocar uma arma na cabeça dele pra ele ir pra evangélica. E ele me convencia quando tinha sessão lá, né, B? Uma semana antes já ficava trabalhando na minha cabeça, que ele sabia que era dia de guerra. Entendeu? Então a gente tava numa religião que nós dois estávamos ali espontaneamente. Ninguém obrigou ninguém a estar ali. Eu falei, aí a gente olhou assim um pro outro, será que a gente encontrou nossa religião?
não sei, vamos ir vindo, né? Vamos vindo pra ver.